Olá, queridas ouvintes! Eu sou a Maia. Eu sou a Cintia. E esse é o Feminismo na Prática. Enfim, gente, o episódio de hoje, por mais pessimista que pareça, a gente não tá aqui com o intuito de carregar todo esse cinismo, todo esse pessimismo em relação às festas de fim de ano. Pelo contrário, a gente quer rir quando der, a gente quer criticar sim, mas a gente quer também entender que a estrutura é real, ela existe, porém, as nossas atitudes são nossa escolha. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio. A gente está muito feliz e a gente queria levar vocês para refletir um pouquinho sobre esse ritmo de fim de ano, de começo de ano, de renovação. Eu sei que vocês estão todos fazendo suas listinhas, vendo o que vocês vão fazer de diferente, o que vocês estão fazendo dentro das expectativas de vocês, afins. Então, o que a gente queria falar aqui nesse episódio de forma um pouco mais resumida, para você já saber o que a gente vai tratar nesses próximos minutos, é que a gente quer trazer um pouquinho desse clima do final do ano que traz o peso das mulheres que tem que construir o seu Natal, a sua ceia, manter toda a família unida, fazer pratos gostosos, aprender aquela receita da internet e os meses consecutivos, né, que são os mais aterrorizantes para a maior parte das mulheres, que é quando a gente tem que estar com o corpo perfeito, o corpo de verão, o corpo do carnaval e corpo de tudo pra gente poder se sentir desejada e aceita também pela sociedade logo após as festas de fim de ano, que são os momentos em que a gente mais é incentivada a comer, a consumir e a viver a vida da forma menos regular, né? Então, se a gente está, por exemplo, num período de trabalho e tal, a gente tem mais facilidade para viver a nossa rotina. No final do ano, a rotina vai virando um grande checklist do que a gente fez, o que a gente não fez, não dá mais tempo, só ano que vem. E assim a gente monta os planos. Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre como que são as mulheres no verão, no Natal, e nesse clima familiar gostoso que o capitalismo gera. Sim. A gente queria aqui trazer para vocês um convite a refletir sobre tudo o que acontece, porque embora a gente esteja assim nesse clima de renovação, de recomeço, uma coisa que não muda nunca é a sobrecarga feminina no fim do ano. Tanto pela cobrança de produtividade, se a criança tá desarrumada, a culpa é da mãe, mas ninguém olha para si e fala, caramba, quem será que fez essa rabanada, sabe? Ao mesmo tempo em que as mulheres são sim ensinadas diariamente a resolver, não a pedir, não a solicitar, e são as primeiras julgadas a qualquer coisa que dá errado, mas frequentemente não são valorizadas o suficiente quando conseguem produzir tudo isso. E a gente queria refletir, conversar e criticar, mas com bom humor. Tem alguma coisa Sim. que existe no mundo que a gente vive que faz com que todas as mulheres automaticamente, né, reproduzam o Natal e as festas natalinas dessa forma, né? Sim. E aí é um pouco do que a gente vai abordar nesse episódio, né? Que é a ideia do que os estereótipos do mundo fazem com a gente, né? Então, como que a gente performa a feminilidade, como é que a gente se sente nesse final do ano. Não só nos trabalhos que são os mais braçais, como de ficar na cozinha, fazer comida, a famosa, o meu Instagram no final do ano, juro, foi só sobre as faxinas do final do ano. As pessoas, tipo assim, se desfazendo de casa, limpando o negócio com álcool, esfregando entendeu? tudo, jogando esfregando boa. tudo, tirando roupa, tirando tudo pra poder, tipo, deixar a casa trinta pra receber a própria família. Isso é meio esquisito de se pensar também. Pra caramba. O que acompanha muito bem esse debate é que agora enfim, último mês do ano, primeiro do próximo, a gente também tá entrando no verão. Entrando não, né? O verão já. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ele já chegou antes do verão. Ele chegou. Tá babado. Mas enfim, junto com o verão, a gente, falando sobre corpo feminino, sobre estética, a gente também passa por um período em que a avaliação, a exposição, ela acontece, não dá pra ignorar. Tem toda uma expectativa sobre o corpo de verão e as mulheres se julgam e são muito julgadas entre si e ao mesmo tempo que se julgam ao olhar no espelho. É muito engraçado, muito até desconfortável às vezes, por exemplo. Eu, no meu trabalho, tenho uma colega que, na hora do almoço, ela sempre pergunta, gente, quantas calorias tem isso aqui? Sabe? E é babado, porque assim, eu não faço nutrição, eu faço direito, eu trabalho numa empresa de petróleo, mas por que esse debate existe na hora do almoço? Porque é a mão invisível da pressão estética, entendeu? Fica ali em cima da cabeça das mulheres e assim, a hora das refeições acaba sendo acompanhada de muita culpa e de muito julgamento. Isso juntando com a ceia do Natal, tô vendo na internet muita gente falando, gente, como vamos se recuperar? Como correr atrás do prejuízo? Desses 3 pratos de almoço que comemos. É tipo isso, gente, olha só, você comeu um salpicão, um peru e um pedaço de pudim, relaxa, entendeu? Se você ganhou 1 quilo, 2 quilos, foi retenção líquida, você não engordou.
tá? Porra, Sim. vai, sabe? Tipo assim, por favor. E às vezes mesmo, tipo assim, você tá falando dessa mão invisível da pressão estética, né? Que eu achei interessante. Que é a mesma coisa que faz a gente ficar pressionada em fazer a melhor comida, o melhor prato, e com todos os filhos impecáveis, se a criança soltar um catarro no Natal, você vira vergonha da família, entendeu? Sim. Seus irmãos têm que estar ali, ó, bem quietinhos, e os homens ficam bem sentados tomando uma boa cerveja, Sim. enquanto as mulheres trabalham e mantêm todo aquele papel do que é a família feliz no Natal. Não, e raramente as pessoas reconhecem o valor daquela produção, gente, olha só. Época de fim de ano, a pessoa passa o dia inteiro na cozinha, dificilmente ela vai almoçar, dificilmente ela vai fazer uma refeição individual, porque o tempo que ela tá fazendo aquele arroz, feijão e bife pra comer no almoço, ela tá fazendo o salpicão, ela tá fazendo a torta salgada, ela tá fazendo a salada de bacalhau, vai falando. Ela tá fazendo A rabanada, a rabanada, a o peru, banoffee, whisky. o peru, o tem de bolinha tá cortando, botando cravo, cortando as frutas, entendeu? Então assim, mas agora, se alguma coisa der errado, se uma criança grita, se alguém se comporta de uma maneira não esperada, a primeira pessoa a ser criticada vai ser a mulher. E isso é muito. Exatamente. Se a sobremesa não ficar boa o suficiente, se tiver calor na sala, tudo é a mulher que não pensou naqueles debates, né? Sim, você é E uma aí, criança, se- meu Deus, esperneia, quer atenção, pronto, a mãe dessa criança não Não deu dá educação. educação. E aí o pai vai e compra um presente. Fala assim, filho, Papai Noel te entregou? Esse é o pai. Nossa, Ele meu fez Deus. tudo que ele poderia fazer, ele é o pai do ano. Então, imagina a mãe, se fosse mãe, eu acho que eu ia olhar pra isso e falar assim, gente, Sei lá, adeus, na tô indo dar uma Deus, volta, entendeu? Não ia ter como, realmente não ia ter como. Enfim, gente, apesar de todo o pessimismo que carrega esse debate, nossa intenção aqui não é fazer ninguém pra cama chorando hoje, ter pesadelo, chorar no banho pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O mundo tá terrível. Tá terrível. Mas, apesar de. O que a gente quer fazer aqui a gente quer que vocês entendam ou relembrem que a estrutura é real, ela existe, mas você ainda tem autocontrole. Você ainda tem controle sobre as suas atitudes, você ainda pode olhar, não criar confusão no Natal, mas botar um gelo num copo, entendeu? Uma água, entregar pra sua tia, pra sua querida prima que tá ali o dia inteiro com a barriga no fogão fazendo almoço. Você pode se oferecer pra lavar uma louça, entendeu? A gente não pode deixar de pensar que pedir é uma carga, assim, nós mulheres não fomos ensinadas a pedir, a gente foi ensinada a resolver. Então, assim, dificilmente elas vão te pedir pra fazer alguma coisa, ainda mais se você é homem, ainda mais se você é mais novo, porque aqui no Brasil a gente tem toda também essa carga de diferença hierárquica aí entre pessoas mais velhas e mais novas, os mais novos ficam ali no celular, entendeu? No YouTube, no Roblox, os Já adultos... comendo as sobremesas que vão saindo. Sim, as rabanadas que já estão saindo primeiro, porque é a primeira coisa que todo mundo faz. Os homens ficam ali no quintal, bebendo a sua boa cerveja, conversando e controlando a caixa de som. E as mulheres estão ali na cozinha. Então, assim, É uma situação. é uma situação. Gente, apesar de todo esse pessimismo, a gente acha importante enfatizar que isso não é um convite a arrumar confusão no Natal e no Ano Novo. Isso não é um convite a você virar um bárbaro e sair rebatendo cada microfala bolsonarista dos seus parentes, mas do lado de lá do que do lado de cá. Mas a gente queria, em consonância com o nome do nosso podcast, incentivar as boas práticas, reforçar o que vocês podem fazer para não mudar esse sistema, porque ele não tá tão perto assim de mudar. Mas trazer leveza, trazer conforto para as pessoas da sua família que já existem, para as mulheres da sua família que já estão lá. Não precisa educar ninguém, não precisa politizar ninguém. Você pode só agir diferente, isso já é muito político. Isso nos leva ao primeiro bloco do episódio de hoje. Festividades, Natal e sobrecarga feminina. Porque tá tudo interligado. Natal não é só família. A gente sabe que para um Natal funcionar, existe toda uma estrutura que não apenas rege, mas cria expectativas sobre como aquele momento vai ser. Quem carrega esse momento geralmente são de fato as mulheres. Quem fica na cozinha, quem produz as sobremesas, o almoço. Quem decora a casa, quem arruma as crianças, quem vê as roupas, tudo isso são as mulheres. Sim. E a gente vem de uma cultura que incentiva os homens a não intervirem. Mas, ao mesmo tempo em que o trabalho feminino ele é tão cobrado, ele é pouco celebrado. E o trabalho feminino é o primeiro a ser criticado quando qualquer coisa dá errado. Então, se uma coisa quebra, ou se uma comida não sai daquele jeito, ou se uma criança esperneia no meio da festa, a culpa é da mãe que não deu educação. Esse é um tema importante pra gente, justamente por isso, né? Porque se a gente for refletir,
Tem até um post no Instagram que saiu, assim, que eu acho que é a minha rede social que eu mais sou viciada, assim. É o meu maior problema com essa rede social. Que tem aquele post padrão, né? Que sai todo ano, e acho que todo ano eu vejo pessoas refletindo, que é se as mulheres não fizessem a ceia da sua casa, teria alguma coisa ainda? E muitos amigos meus, pessoas que, enfim, que interagem comigo nessa rede, elas falaram, caramba, é verdade, assim, isso é uma reflexão muito importante. Mas que no fim das contas, todo o trabalho social perpassa pela mesma reflexão. Se as mulheres não fizessem as marmitas, os almoços, os jantares, as organizações da casa, o cuidado doméstico, se elas não parissem, inclusive, como que seria o resultado do que a gente tem hoje nas festas, né? Então, vamos dizer que a gente tá aqui numa grande conversa e vem um tiozão do pavê fazer aquelas piadas. Geralmente quem faz assim, poxa tio, não faz isso agora não, vai criar uma confusão. Também são as mulheres. Você falou que tem uma tia específica que é a tia que vai preparar o Natal e que carrega o Natal da sua família nas costas. Sim, esse ano na minha casa quem fez o Natal foi a tia Camila. Um abraço. Tia Camila. Beijo, tia Camila. Ela fez a ceia inteira. Eu cheguei lá de tarde, assim, ela já tava na cozinha há muito tempo, já tinha muita coisa preparada, já tinha um balde de rabanada inteiro ali, gigantesco, pra quem quisesse beliscar e ainda sobrou pra noite. Ela já tava na preparação ali da torta salgada, enfim. E isso ficou muito claro, porque foi até falaria que foi engraçado se não tivesse sido tão trágico. Os homens, eles chegaram com as bebidas, chegaram com a cerveja, com a Coca-Cola, com a água, mas eles só colocaram a cerveja no cooler e, tipo, deixaram as outras bebidas ali sem álcool pra maior parte da família, que são as mulheres e crianças que não bebem, ali, entendeu? E assim, vocês que se Tipo, virem. ninguém mandou eu colocar lá dentro, né? Se ninguém pediu, eu não vou botar, entendeu? Eu quero beber a cerveja, então eu botei a cerveja no cooler. E assim, gente, é problemático. Meu Deus. Mais cedo, assim, quando a gente estava debatendo esse episódio, a gente falou sobre como pedir é cansativo. A gente vem de uma cultura que ensina mulheres a não solicitarem, entendeu? A carregarem o mundo nas costas e agirem como se fosse só terça-feira. E não é legal, sabe? No Natal, no Ano Novo, já tem uma carga enorme, gente. Não é legal. Se ofereçam. Pelo menos na minha família, as mulheres frequentemente rejeitam ajuda quando a gente oferece. Mas. Famílias negras têm muito isso. Então, se a minha mãe é preta e fala que eu não posso nem entrar na cozinha, que a cozinha é dela, pois entre, se resolva. Entra, entendeu? Você não precisa ser um Masterchef. Vai na pia, que já vai ter louça, e lava e bota no escorredor. Guarda o que tiver no escorredor dentro do armário, entendeu? Cara, isso é uma coisa que me pega muito. Pega um copo Quando a d'água, pessoa coloca tá gelo. cozinhando e tendo que lavar a louça, guardar a louça e fazer a comida ao mesmo tempo, é uma coisa que me dá ataque cardíaco, eu vou ficando nervosa. Sim. E tipo, elas foram ensinadas a fazer tudo sozinhas. É óbvio que elas vão negar a sua ajuda. Sim, Mas é sim, porque a importante gente que dá você conta, entenda que entendeu? Mas elas a não gente estão não quer dar negando. conta. Essa é a questão. Elas não estão negando porque elas não precisam da sua ajuda ou não querem a sua ajuda. Elas estão negando porque elas foram ensinadas a não incomodar ninguém. Então, assim, fora toda essa carga de sobrecarga feminina que existe, tanto emocional quanto física, eu acho válido a gente tocar no assunto que é como o fim do ano muda conforme a gente vai crescendo. Né? Porque, pelo menos, o que eu lembro da ceia de Natal sempre é minha avó, fazendo o dia inteiro na cozinha, comprando o melhor panetone na opinião delas e preparando chester, isso e aquilo. E esse ano pra mim foi um ano marcante porque a minha avó e minha bisavó não participaram do Natal. A minha bisavó tem Alzheimer e ela não fica mais desacompanhada. Ela perdeu completamente a autonomia dela. E na hora de se arrumar pra ir pra casa da tia Camila, pra ir lá, prestigiar a ceia, festar com as crianças, tirar uma foto, beber um champanhe, ela tava dormindo. E a minha avó falou, cara, eu não vou acordar ela pra arrumar ela, pra gente ter que colocar ela no carro, pra depois a gente se deslocar até a casa da tia Camila e lá ela ficar provavelmente sentada num sofá, cochilando, enquanto todo mundo celebra uma coisa que ela não tá participando. Então eu também não vou participar, porque ela é a única que faz realmente companhia, elas moram ali perto, né, uma da outra, porque a minha avó é a principal cuidadora da minha bisavó. E assim, mudou total o clima, né? Porque foi de Natal sendo feito pelas mãos delas, a não participação delas por problemas de saúde e assim. É engraçado porque a gente foi a gente obviamente evitou, né, no grupo da família, nem tá conversando sobre isso. Mas é babado, gente, quando a gente vai crescendo, o Natal ele vai perdendo a magia. Vai. Pra mim, o primeiro ano que eu não acreditei mais no Papai Noel, eu fui ficando meio assim, tipo, fui ficando meio bolada. Porque pra mim, a grande graça do Natal, veja bem, eu era uma criança, não podia beber, não podia usar droga, não podia fazer nada. Você janta e aí você Abre o presente? abre o presente. Só que sem Papai Noel, minha mãe, veja bem, ela é uma mãe solo, Lacre. pobríssima.
Então, quando o meu Papai Noel era o meu avô, crianças que estejam ouvindo isso, peço perdão. Mas assim, o meu Papai Noel era o meu avô. Se meu avô não me comprasse presente, minha mãe não comprava presente pra mim também. Eu ficava tipo assim, e cadê a parte legal? Que é ela ser presenteada. Ela ficava, filha, não é, a parte legal é comemorar com a família. Eu ficava tipo assim, o quê, meu amor? Que eu não posso nem me meter no assunto. Eu falei, não, meu amor, não, minha família vai ter que falar sobre, sei lá, matar presos e pobres na favela? Não quero entender ter esses contatos. Aí depois a gente tem que sentar com o tio do pavê pra comer, e aí fica ouvindo aquelas barbaridades, aí tio homofóbico, aí você vai ficando assim, E aí vem mais um trabalho, porque além de toda a sobrecarga física das festas de fim de ano, as mulheres também carregam esse papel de mediadora, de conciliadora, de amenizar o clima, de E amenizar. quando a gente vai crescendo, a gente passa a ter que ocupar esse papel. Sim. Foi um momento super constrangedor, porque quando eu era criança eu falava o que eu queria. E aí eu me organizei, né, virei comunista e tal, não sei o quê, e meu avô é militar. Gag. E aí chegou um momento em que, tipo assim, eu não podia mais falar qualquer coisa em casa, porque geraria uma confusão. E ninguém fala assim, tipo, ah, fulano, para de falar, ela é jovem, ou sei lá, alguma coisa assim. É Ela tipo, pode pensar diferente de Letícia, você. eu não quero você falando sobre isso nessa casa, entendeu? Porque sabe que o homem da casa contra. Sim, porque ele que determina qual é o estilo, qual que é o contexto, Tipo, vai qual que pra é o cozinha e assunto. faça um arroz, que agora você já tem idade de fazer isso, entendeu? E vai ficando um Natal, Vai se criando um clima. que é aquilo que eu falei, né? O contrato, né, Fia? Porque você só vai porque você tem contrato. Porque de resto, Eu acho legal você ter tocado nesse ponto, porque grande parte dessas microagressões que eu sofri na minha família foram de mulheres. sim. Foram de outras mulheres falando pra eu me silenciar, pra eu não me impor, pra eu não me colocar. E eu acho muito importante a gente parar pra prestar atenção e humanizar essas mulheres da nossa família. Por mais que elas tenham propagado, não, tinha esquecido completamente a palavra, propagado essas opressões, e a gente sempre vai pensar na falta, a gente sempre vai ver que a gente gostaria que fosse diferente, enfim. Elas também são mulheres que sofreram por causa na mão desse sistema. Elas também ouviram isso de outras pessoas, elas também aprenderam a se silenciar, a não se colocar, a respeitar a opinião do homem muito mais que de qualquer pessoa jovem, de qualquer pessoa mais velha. Então, assim, acho que faz muito parte do nosso papel enquanto feminista humanizar nossas mães e nossos avós. E das famílias, né? Tipo assim, não no sentido de humanizar, mas mais no sentido de ser exatamente esse órgão do capitalismo que vai moldando Sim. a nossa socialização, né? Então, não é passar pano. mulher, fecha suas pernas, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, o que as mães fazem com a gente nessas festas de família, né? Que é quando elas são meio que validadas, se elas criaram os filhos bem, se a casa delas é limpa o suficiente, se elas merecem ter o casamento que elas têm. Então, é esse clima terrível que se tem. Sim. É o que valida se nós somos boas pessoas, se elas criaram a gente para nós sermos boas pessoas. Sim. E quem que vai validar a gente? Porque às vezes quem valida a família é o tio bêbado, que sempre chega bêbado e bate na mulher, né? E aí os homens chegam, botam suas cervejas no cooler, como você falou, deixam o suquinho por fora. E se a criança tá chorando porque o suco dela tá quente, resolva, meu amor. E você não faz pirraça não, senão tua mãe não te criou direito. Exatamente. E quando eu falo pra humanizar as mulheres da nossa família, eu não tô falando sobre passar pano pra essas microagressões, mas pra compreender que nada disso nasceu nelas. Elas nem na também gente. foram ensinadas. Nada disso nasceu nelas nem na gente. A gente tá aqui pra batalhar contra. Enquanto tudo isso acontece do lado de dentro de casa, do lado de fora de casa, a pauta é outra. Vamos entrar agora no nosso segundo bloco. Verão, corpo e capital social. Porque o corpo feminino sempre foi pauta. Perfeito. Né, meus amores? O corpo feminino sempre foi pauta. Nos jornais, nos sites de fofoca, entendeu? No Instagram, na Choquei. E agora, com o avanço da digitalização da vida, isso só aumentou e só piorou. Eu queria falar sobre calor. Muito calor. Tá calor, Maia? Tá quente, Maia? Tá uma delícia, tá muito calor. Mas eu acho que o que lembra a gente ao calor, né? Poucas roupas, praia, pelo menos a gente que está gravando esse podcast aqui no Rio de Janeiro, o verão, o grande debate é ter o corpo com biquíni. Sim. Então a gente sai dessa fase do Natal, do Ano Novo, a ideia principal. É comer? Principalmente no Natal, né? É comer o máximo que você puder. Sim, porque o ano novo já é pra passar bebendo usando drogas amigos. Ah, tá, corta isso. A mãe da Cintia esqueceu. Falando em quente, estamos gravando esse vídeo com a janela aberta. Então, se o vento bater no microfone, abaixa o volume do fone, diminua a televisão, porque infelizmente não está tendo condições de gravarmos de janela fechada. Gente, ainda emendando um tópico sobre
corpo, verão, pressão estética, a gente tem mais um debate a acrescentar. O corpo, ele também é uma ferramenta de distinção de classe. O padrão estético, ele muda de acordo com os padrões da elite. E quando o pobre consegue alcançar essa similaridade com a elite vai lá e muda. No livro Coisa de Rico, do José Souza, ele fala que elite não é só quem tem dinheiro, sim que tem todo um conjunto de capitais sociais. O corpo é uma delas. O sotaque aqui no Rio de Janeiro, sotaque é mais um demarcador social. E Dialeto. isso, dialeto. A elite ela se diferencia constantemente para manter quem é de fora do lado de fora. E eu acho que quando você realmente assim, para vocês pensarem, quando você decide ser essa pessoa, como a gente disse mais cedo, a gente não tá demonizando quem busca tentar acompanhar esse Alcançar padrão esse padrão, estético. exatamente. Mas quando você se propõe a isso, eu acho válido você entender que esses padrões eles não foram feitos para ser alcançados principalmente por você, pessoa, classe média barra pobre. Pobre. Como nós, inclusive, né? Como porque nós. é uma situação muito complexa. Porque, inclusive, quando os traços negróides, né, por assim dizer, começaram a ficar mais famosos, então bocão, bundão, peitão e tal, as artistas que são brancas, né, que são a maioria, elas vão, inclusive as negras, colocam mais para destacar mais, né, e parecer mesmo que é uma estética feita, não natural. Uma coisa bragantista. Exatamente, exatamente. E aí, quando as mulheres das periferias, enfim, ou nem das periferias, as mulheres mais classe média mesmo, passaram a conseguir alcançar esse corpo, A elite decidiu começar a elas, aplicar não, deixa eu ácido tirar meu para dissolver peititos. o preenchimento labial, a harmonização Exatamente. facial. E não é uma coisa que as mulheres de classe média conseguem fazer. Tipo, agora, até Sim. tá uma super moda as mulheres tirarem as tatuagens que tem. Tipo, amigo, isso dói pra caralho. Isso é Não, caro. e é caro. É muito caro. É caro e é de dinheiro que a gente tá falando. Aí você vai, ai, porque tal pessoa que gosta muito se tatuou toda, quero ser toda tatuada, que não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, não quero mais. Sim, e tira as tatuagens. E acabou, meu amor. Não vai. Porque Entendeu? pra ela é só Dinheiro. Sim. E pra gente é sobre. horas de vida perdidas em função de um salário que não comporta a carga de trabalho que a gente investe ali na nossa função. E que muitas vezes esse procedimento estético, essa tatuagem, esse preenchimento labial vai vir acompanhado de parcelas enormes para você conseguir equilibrar junto com as suas contas. E para essas Afetar a sua pessoas não é saúde assim que mental, funciona. afetar tudo, toda a sua paz, sua paciência dentro de casa. Fora o seu que exige bem-estar. tempo de recuperação, exige rede de apoio, fazer uma lipoled corporal 4K whatever, exige rede de apoio. A pessoa fica sem conseguir levantar o braço, entendeu? Tá entendendo? Então, é isso, não é feito pra nós mesmos, gente. É isso, gente. Eu acho que, por último, eu só queria dizer que esse debate ele é extenso, ele não se resolve no episódio de podcast, mas ele precisa ser levantado porque esse sistema existe, mas as nossas atitudes são nossa escolha. A gente ainda tem escolha. Por mais que seja reduzida, por mais que seja influenciada, por mais que o algoritmo esteja aí poluindo nossas telas 24 horas por e dia, vendendo, assim. incentivando o consumo, fazendo a gente achar que precisa de coisas que a gente não precisa, a gente tem sim autonomia. Você pode se perguntar, eu quero isso. Ou será que eu vi isso na internet e agora eu tô achando que eu preciso disso para poder ser aceito? Isso é sobre minha autoestima ou isso é sobre pertencer? E eu acho que tem que fazer essa reflexão com as mulheres e com os homens também, né? Porque é normal, já é sabido que os homens ofendem suas namoradas e tal. Enfim, Ai. que é uma coisa muito violenta, mas que existe, né? Sim. Que o Eu lembro só casal... da época que o Virginia namorava o Resende. Gente, Alguém pegou essa época? Não, Ou não foi muito de lembro. nicho? Lembra? O Oli O Oli lembra levantou dela. a mão. Eu tenho foto com Resident Evil. Caramba, babado. Gag. Mas que é isso, né? Que tipo assim, os namorados vão e falam para suas namoradas, olha lá como é que ela é muito mais bonita, como a cintura é mais fina, como a boca é maior, como o peito é maior, como a bunda é maior, não sei o quê. Nossa, amor, tá gordinha. Nossa, isso aí é bem mais Ou microagressões passável. também. Tá num relacionamento monogâmico e tal. E... e sei lá, é um relacionamento heterossexual em que a pessoa, sei lá, namora uma pessoa negra, plus size, mas em contrapartida nas redes sociais dá pra ver que a pessoa Só curte segue. muitas fotos de mulheres brancas e Sim. com corpo X e tal. Isso é bizarro. Sim, Isso e é principalmente quando são sobre mulheres mais jovens, né? Porque aí não tem bunda ou peito que você coloque. Porque é um padrão de beleza que o seu parceiro, o seu amigo ou o seu grupo Foi familiar educado a... quer, enfim, A quer se desejar. relacionar, desejar e ter na sua casa pessoas jovens. E não dá pra você rejuvenescer, né? Não dá pra, mesmo que você bote muito botox, dá pra ver que é uma
um pessoa, produto né? estético, né? E não Sim. que é a sua idade natural, por assim dizer. Eu acho que isso é uma questão muito importante, inclusive, quando a gente vai falar sobre o capital social, né? Sim. Que é isso que as mulheres deveriam ser, né? Dos Sim. Red Pills, principalmente. Uma mulher Troféus. Que indiquem poder aquisitivo. na sua boa validade do mercado sexual, uma mulher jovem, Jovem. recém-menstruada, que é calma, que não fala quase, que não Preço de mercado reclama. altíssimo. Preço de mercado altíssimo. Não tem Fora opinião, que bem quando a burrinha gente essa. fala sobre magreza extrema, quando a gente fala sobre toda essa cultura de emagrecimento que a gente tá podendo agora, reciclando o tópico do bloco anterior, é, não é só a magreza, não é só a estética, não é só o visual, é também toda uma carga de disciplina, de todo um. De trato. Toda uma crença Sobretudo. limitante de que quem consegue alcançar o corpo daquela forma é uma pessoa mais disciplinada, é uma pessoa que merece respeito, é A uma que acorda às pessoa 5 da manhã mesmo cansada, que que trabalha merece nos ser ouvida feriados. mesmo quando tá falando merda, entendeu? Sendo que não, sabe? Sendo que não. A elite é um passado da sociedade que não precisa batalhar pra aparentar. É por isso que ela tem tanta facilidade em mudar a estética quando o pobre começa a se parecer com ela. E é por isso que não foi feito pra gente. Perfeito. E você, tipo, embora seja a sua escolha e você possa sim, entendeu? Você quer se propor a isso, beleza. Está dentro do seu controle e você tem total liberdade e autonomia para fazer isso. Mas até que ponto isso não é uma autoviolência, sabe? Fica aí. Joguei no fica ar. aí a reflexão e até que ponto é uma mudança que vai ser tranquila, entendeu? Tipo uma lipo. Uma lipo é zero Muito tranquila dinheiro. de você fazer, de E os você riscos se opor, e sua vida de trabalho, que geralmente quando você é uma proletária comum, trabalha em loja e tal, você não vai conseguir fazer essas coisas, né? E aí, será que você quer viver tanta barbaridade pra poder ter, sei lá, uma barriguinha de 1 centímetro a menos? em função de um corpo que nem tá te gerando renda, tá entendendo? Porque diferentemente das modelos que você segue, das atrizes que você vê no filme, você não tá ganhando dinheiro só por ser bonita. Às vezes é melhor você comer toda a sua sede de Natal em paz, entendeu? Entendeu? Às vezes é melhor escolher ter paz. Exatamente. Enfim, gente. Acho que. Chegamos pro nosso quarto e último. Resumindo esse ciclo, até o corpo ideal muda para manter as fronteiras sociais. E agora, entrando no nosso tópico bloco, no tópico bloco, nosso quarto bloco, sabe o que também mantém as fronteiras sociais? Racismo ambiental. Aquelas. Falei disso por quê? Porque o nosso próximo bloco é verão, crise climática e saúde real. É verdade! É verdade. É verdade. Sim. E é uma coisa que é tão estruturante quanto o corpo, né? Minha luz foi de arrasto aqui. Vocês vão ficar sem luz pra ver. Ah, minha luz voltou. Voltou. Pode passar, Meli. Eu te amo. Obrigada. A gente tá sobre vinho e água. Vai entrar no vídeo. Vai entrar no vídeo. Tem que entrar num corte do TikTok, cara. Aí eu amo ele, tipo. A mesma sua obrigação. Faz muito, amor, faz muito. Racismo ambiental. Então, Esse é, inclusive, uma coisa que a gente tem que aprovar não. Tratar num episódio específico pra não, ser. merece um episódio próprio. Merece um episódio próprio. Então, se você quiser que a gente faça esse episódio, inclusive, comenta, avisa pra gente olha só, também. comentário do Spotify não é igual comentário do Instagram, não. Se você comentar, a gente vai ler. Sim. Inclusive, Na verdade, se você o for Instagram sem noção, também. a gente vai devolver o constrangimento. Provavelmente em vídeo. A gente não é tão famosa assim, a gente também. Tipo isso, porra, que isso? A gente tá nem ganhando dinheiro, vai aguentar lacre calada? Não vamos, não. Aceito críticas, mas também não aceito calada. Eu acho que é uma coisa muito importante, cara, porque a gente fala muito sobre isso, sobre o corpo e como a mulher é oprimida dentro do próprio corpo, né? Então tem que falar baixo, tem que ser calminha, tem que fechar a perna, tem que não sei o que, lá. Mas o lugar onde a mulher mora, o ambiente em que ela vive, molda muito isso também. Caralho! Se a sua casa vai ter água, você não vai ter, se teus filhos vão ter uma alimentação saudável ou não, se os seus vizinhos, você vai ter vizinhos que andam de jet ski ou que batem nas mulheres, isso é muito do ambiente que você vive. Se essa Fora casa a vai casca ter. que você tem que criar pra sobreviver a esses ambientes. Sim, o que é um ambiente de favela, por exemplo, onde o seu esgoto é a céu aberto e você não sabe o que é o cheiro bom. Sim. E sua casa vive com rato e com barata. O que é um ambiente, por exemplo, a escolinha da Mãe Sica que chamava lá de pão careca. Tem que criar casca pra viver nesse Gente, uma menina branca jamais saberá o que é se chamada de pão careca. Não sabe. Não vai saber.
Cria caráter, cara. Molda caráter ser chamada de porcaria. É a Só primeira quem já vez que fez eu transição finalizei. capilar sabe. A primeira vez que eu finalizei meu cabelo sem creme, eu fiquei tipo assim, eu tenho esse direito. Mas enfim, Babado. mental. Sim, é babado total. É um pouco dos principais da questão da crise política, né? Porque os lugares que hoje as mulheres mais se ferram, a gente já sabe que as maiores chefes de família que mais se ferram pra criar os filhos são Mulheres periféricas. mulheres periféricas, perfeito. E aí, as mulheres periféricas são as que mais também perdem móveis, mobílias e coisas para as enchentes, pro calor extremo. Como é que você mantém o seu cabelo aqui, ó, num bom botox, numa boa chapinha, suando igual um animal? Gente, a gente tá suando no Rio de Janeiro igual criatura maligna, entendeu? Tipo assim, tudo bem que Zona Sul e tal, tem suas Cara, é árvores, incrível. tem Você suas passou. praças. Pra quem não é do Rio de Janeiro, você passou do túnel Santa Bárbara, do lado de lá do Rio, e você já sentiu o vento frio. Sim. É incrível. Você tá antes do túnel, um calor de rachar, sol na testa, castigando. Você passou do túnel, um vento, uma brisa fresca de verão, entendeu? Sim. E a É isso, frente Rio de também, Janeiro. é tipo mar, maresia. Sim. Um cheirinho bom, entendeu? Então, tipo, como que o meio ambiente ele vai te moldando pra você sair ansiosa, ou sair infeliz, ou ter uma roupa que você vai ser assediada na esquina e tu tem que sair mais vestida e você vai passar calor. Alerta, estressada, preparada pra combate. Aí chega em casa, vai lá lavar as panelas, a louça. Sim. Isso não é sobre saúde, sobre autoestima. Uma mulher que tem que lavar a louça todo dia, gente, ela não vai ter a unha perfeitamente feita. Não vai. E tenho dito. Ai, mas eu faço questão que a minha mulher ande com unha feita. Lave a louça você. Pagou unha dela. E paga a dela ainda, porque também. E é complicado viver assim, né? Assim, que Sim. não é fácil. Falando sobre saúde real. É necessário que a gente criticou bastante os padrões estéticos e cultura extrema, o corpo, não sei o quê, mas uma coisa é certa, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque a gente tá vivo, a gente é humano, e cuidar do corpo é também saúde. Cuidar da mente é saúde, cuidar da alma é saúde, da sua espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de estado de espírito. Observar o que se passa dentro da sua cabeça. São pensamentos positivos? São pensamentos negativos? Por quê? Por que você pensa do jeito que você pensa? Enfim, por mais que excessos não sejam bons em nenhum dos extremos, gente, a gente está passando por uma época de ebulição global, onda de calor extrema no Rio de Janeiro. É necessário que você faça exercício físico, porque o seu coração precisa aguentar o trampo de respirar esse ar rarefeito que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. É necessário que você tenha força. Agora a gente falando de realidade de universitários pobres, entendeu? Usuários de transporte público, valeu aí, Eduardo Paz. Tem que ter força para pegar metrô lotado, entendeu? Em pé, ônibus lotado, Onde em tem pé seu também. corpo e vários outros corpos. Não tem Força pra corpos correr, se tiver arrastão, tá? Então assim, gente, treinem, tá? Dito isso, treinem. Treinem, façam exercício, bebam água, Bebam passem muita protetor água, solar. gente. Não existe exposição solar segura, tá entendendo? Que não Ah, mas eu existe. sou negro! Passe esta cor. Entendeu? Passe. Ah, porque não sei o quê. A gente E te digo pergunta mais, isso tinha que ser colocado no SUS, inclusive. Ai, por favor. Durante Gente, a de tinha que ser verdade, distribuído um uma área país dessa mais do- preocupado com natalidade do que com câncer de pele, olha só. Não que o outro não tenha que se preocupar, mas tem que se preocupar também com câncer de pele, cara. Protetor solar é R$ 80 no mercado, que porra é essa? Exatamente. Exatamente. E aí você vai sair da sua bela casa, você vai trabalhar numa escala 6 por 1, que horas você vai parar pra pensar que ai, a minha pele tá ruim porque... Não tô passando protetor solar. Tipo assim, gente, olha só, você ganha um salário mínimo, você tem conta de luz, aluguel, conta de água, internet. Você vai realmente querer, tipo, pensando no ponto de vista administrativo, da administração pública, você vai realmente cobrar que seu cidadão, com um salário ali, individual, compre um protetor solar por R$ 80. E é isso que a gente fala sobre esse episódio de corpo, né? Porque é como que todas essas coisas alcançam a gente pra você achar que você e a artista que faz a novela das 9... É as mesmas 24 horas, entendeu? Ai, meu Deus. Amiga, Não tem. amiga. É que nem quando fala assim, mas fulana de tal teve 6 filhos. Eu sim, eu com 3 babás, 4 maridos e $500.000 na conta por dia, eu também teria 4 filhos. Eu Sou sou doida pegando pra ser imposto mãe. desde 2004, também ia ter, pô. Eu adoro, queria muito ser mãe. Agora, se eu não tenho dinheiro nem pra comprar um sucrilhos pra mim, como é que eu vou ter um filho que vai querer? Mamãe, sucrilhos, de fato, gente.
Aí você tem que ser a mãe boazinha, calminha, quietinha, defender todos os filhos da cerveja. Não, gente, a gente tem que fazer uma revolução, entendeu? Tipo, acabar com o capitalismo, Sim. construir essas coisas. Mas enquanto a gente não constrói essas soluções que são as mais viáveis, a gente precisa parar de se torturar no dia a dia. Eu acho que essa é a tentativa desse podcast, né? Uhum. E parar de torturar a mulher do seu lado. Ai, mas é porque ela tem um gogó. Ai, mas porque o beiço dela. Ai, mas porque o buço dela. Mona, vai viver, vai jogar um queimado. Vai ler um livro. Vai ler um livro, cara. Para de infernizar as mulheres da sua vida, cara. Ai, mas a minha filha tem que emagrecer. Por quê? Quem disse? Emagrecer. Deixa sua filha em Caraca. paz, cara. Entendeu? E é uma coisa assim. Ai, mas assim ela não vai arrumar um namoradinho que não arrume. Às vezes até melhor, que o índice de feminicídio tá altíssimo pra essa mulher ficar namorando homem uma hora dessa, entendeu? Nossa, Não vai língua de namorar homem. chicote. Exatamente, tomara que nem namore, inclusive, um homem, uma altura dessa do mundo. Então eu acho que é um pouco sobre isso. Como que a gente pega o feminismo e bota na prática. Exatamente. Agora, caminhando para o nosso bloco final, reaja com o feminismo na prática. O que a gente propôs aqui no podcast teve esse tom de comédia, mas não é brincadeira. Exatamente. Gente, colocar um copo d'água com gelo na pia pra moça que tá fazendo a ceia de Natal, babi, Que enquanto tá geralmente é sua cozinhando, mãe, por favor. faz nada, sua mãe. diferença. Você se oferecer pra lavar uma louça faz diferença. Você passar um protetor solar faz diferença pra você. Entendeu? Não é porque você não tá vendo ali o dano que os raios UV estão causando na sua pele que ele não tá acontecendo. Entendeu? Você beber uma água frequentemente durante o seu dia, você fazer um cardio, entendeu? Pelo menos umas 4 vezes por semana, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Na hora de correr pro metrô, aperta o passo pra dar uma acelerada no coração, já é alguma coisa. Entendeu? Só pro sangue, Nossa, né? nada. Dá uma segurada, assim. Mas acho que, e mais do que isso, gente, o maior risco do nosso mundo hoje, da nossa geração, da geração mais ansiosa, lá. Rede social, para de seguir gente que não parece com você, cara. Para de seguir gente fútil, inútil, idiota na internet, Que vai pelo te ficar amor de falando que Deus. que o cabelo dela tem 3 metros porque ela come gummy hair. Ela não come gummy hair. Não essa Ela tá sendo pessoa, paga pra divulgar. ela não come gummy hair, entendeu? Que você vai comprar esta porra e se você gastou R$70, 40 vai pro bolso dela, entendeu? Essa Ai, mas pessoa é vai porque se você atribuir comer isso. isso daqui todos os dias, 3 vezes por dia, ela não come! Isso. Era sobre isso também. É isso. A pessoa não faz o que ela tá dizendo que ela vai fazer, ela só ganha dinheiro, entendeu? Porque você Alguém tinha que quer falar, né, Maia? Alguém tinha que Cara, assim, falar. eu tô indignada. De verdade. Lembrando que cuidar do próprio corpo também não precisa vir acompanhado com ódio. Você não precisa cuidar do seu corpo para emagrecer o projeto verão. Você precisa cuidar do seu corpo para Pra você ficar ter força braçuda. para aguentar o tranco que é viver hoje em dia. Pegar Tá o metrô entendendo? cheio aqui, ó, segurar aqui, ó, sem sentir dor na coluna. Abaixar para pegar as coisas no chão sem ter um ataque ciático. Entendeu? É sobre isso. Nossa revolução não precisa ser gigantesca, ela só precisa ser constante. Perfeito. Lindo isso que você falou. Babado. É de algum livro? Não. Amigo Álvaro. E vai falando. É Ok. isso. Mas Maia, mas Cintiq, como eu conheço e pesquiso mais estudo sobre o feminismo, seja eu como, no meu local como mulher, como não binário ou como homem em si, pra melhorar e evoluir essas questões sociais. Hoje, como dizia a Bell Hooks, feminismo é para todos. Claro. A gente tem uma grande bibliografia, né? Sim. Assim, eu acho que em primeiro lugar, o nosso Instagram, que é do Coletivo de Mulheres Carolina Maria de Jesus, ele tem na biografia um drive com muitos textos feministas, desde artigos científicos sobre gênero, raça e classe, até documentários em vídeo. Então é bom também para você dar uma estudada. As autoras em geral que a gente pode indicar. Assim. A Bell Hooks, não, a Bell Wolf. O Gessé Souza não fala sobre feminismo, mas ele fala sobre desigualdade de classe, é muito legal de ler. Coisa de Rico, é um ótimo livro. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, o nome do nosso coletivo. Conceição Evaristo. Muitas coisas. É porque essas mulheres elas têm muitos livros, gente. Mas, assim, São muitos livros. mas eu diria que livros iniciais são realmente Carolina Maria de Jesus, para você entender um pouco do que é uma mulher negra vivendo, que ela não escreveu livros teóricos sobre gênero, e sobre raça, sobre classe. Ela escreveu sobre a vida dela. E amor, isso daí não é Isso fácil já é de ler, revolucionário não. o suficiente. Isso não é fácil de ler. E Conceição Evaristo, que é mais teórica, que escreve sobre o feminismo negro, latino-americano, que é babado. E a Bell Hooks, que é ela é Nossa estadunidense, mas ela é
Cara, eu acho que sem os livros dela, o feminismo não tinha andado tudo que andou, não. Sinceramente, ela faz Ela é o feminismo didática, né? ser introdutório e simples. Pra que todo mundo possa aprender, de fato. Então é isso. Obrigada a você que assistiu até aqui. E até o próximo episódio do Feminismo na Prática. Tchau!